Boa noite a todos e a todas. É com muita alegria e muito carinho que começo mais um programa Mônica Sertã e vocês podem participar através do site que estão nos assistindo. Hoje tenho a honra de estar recebendo o advogado tributarista Dr. Marcos Thiem, a quem peço a gentileza de se apresentar. Bem-vindo. Obrigado, Mônica. É sempre um prazer participar de um programa que nem a TV Orkut. É um programa que vos esclarecer o público sobre os detalhes mais importantes que nós temos na nossa sociedade. Marcos Thiem é um advogado, 45 anos, já estou há 40 anos no Brasil, bem estabelecido, casado com uma brasileira, tenho um filho de 22, estou fazendo direito para variar, seguindo os passos do pai. E advogo nessa área de direito tributário, assim como no aduaneiro e societário. É o que o meu escritório faz em tese, E estamos aí já advogando há um bom tempo e vivenciando o dia a dia das dificuldades do nosso sistema tributário nacional. Nossa, então eu acho que esse programa de hoje vai ser quase uma continuidade do programa da semana passada, em que também falamos sobre tributos, Mas hoje enfocaremos outros assuntos referentes ao tributo, a tributação. Um dos assuntos, que está nas mídias, é sobre elisão e evasão fiscal. Marcos, o que significa? O que é? Bom, no caso da evasão fiscal, é um sistema. O que acontece com a evasão? Evasão é quando a pessoa faz algum procedimento tributário, e esse procedimento tributário que ele faz com o intuito de fazer uma economia do tributo, ele é feito de uma forma ilegal. O que significa? Ela deixa de pagar alguma coisa. Então é uma espécie de sonegação. Então a evasão, na realidade, está associada com a sonegação. No caso da elisão fiscal, são aqueles procedimentos a qual a pessoa faz e que esses procedimentos a lei não veda. Mônica, o que acontece é o seguinte, no sistema tributário e no sistema do direito público em geral, o que acontece? Quando você é um particular, você pode fazer tudo que a lei não lhe proíbe. No caso do direito público, só pode fazer aquilo que a lei lhe pede que você possa fazer. Se você tiver que fazer alguma coisa, por exemplo, eu sou funcionário público, eu vou fazer algo que a lei não prevê, então eu não posso fazer. Ao fazê-lo, estarei cometendo um ato irregular. E exatamente nessa brecha de lei, que no caso é a elisão fiscal, onde a lei não prevê quais são os casos em que você não pode deixar de pagar, é que a pessoa escolhe um planejamento tributário a fim de poder economizar ou reduzir a sua carga tributária. Mas sempre de forma legal, gente. Isso significa que não há a sonegação e também não é irregular. Logo, não existe punição nenhuma quanto à elisão fiscal. Bom, eu vou ler um exemplo e vamos ver se esse exemplo está correto ou se está errado, Mas é um exemplo que eu acho que a maioria das pessoas conhece, Um prestador de serviços atua em um lugar distinto daquele onde está instalado. E para evitar o conflito de competências que poderia surgir de tal situação, a legislação define como competente para a cobrança do ISS o município onde está situado o estabelecimento prestador, definido segundo fatores econômicos, qualquer que seja a sua roupagem jurídica, independentemente de onde a atividade seja efetivamente desenvolvida. Escudados em tal regra, municípios situados no entorno das grandes cidades passaram a reduzir drasticamente as suas alíquotas de ISS com a finalidade de atrair para o seu território os prestadores que atuavam nessas áreas. O benefício para os prestadores é claro, continuariam a prestar os seus serviços nas metrópoles, mas agora pagando ISS muito menor para o município de sua nova sede. O ganho para os municípios que aderiram ao movimento consistia, além da pequena receita gerada pelo ISS dos novos contribuintes, na dinamização de sua economia em razão da instalação dessas mesmas, geração de empregos diretos e indiretos. A bem da verdade, muitas dessas transferências foram simuladas. A unidade econômica continuava onde sempre esteve e o estabelecimento supostamente criado
no município de baixa pressão fiscal não passava de um escritório, no máximo com uma linha telefônica e uma secretária, não raro compartilhadas com diversas outras empresas. Doutor Marcos, esse exemplo está correto? O que o senhor poderia também exemplificar e citar? Mônica, o que acontece é o seguinte, no caso do imposto que você tratou, que é o ISS, né, que na realidade é o imposto de competência do município, o que ocorreu? Na realidade, há uma definição de local onde presta o serviço. Paulo de Barro Carvalho, né, que na realidade é um professor, doutor e titular da cadeira de Direito Tributário, tanto na Universidade de São Paulo como na PUC, ele define sua regra matriz. Né? A regra matriz, na verdade, é a lei onde você fala, é a lei onde define a incidência tributária dos impostos. Né? Ele tem três critérios. No caso, o critério material, o espacial, tá certo? Critério material, espacial e, no caso, o critério da pessoa, da pessoalidade, né, no tempo. O que acontece? Na realidade, o que está se definindo a questão do ISS, competência do município, é saber quem tem o direito de cobrar o serviço. No caso específico do ISS, o exemplo que você citou, hoje ela já está havendo uma pequena mudança. A mudança está muito clara que o Supremo Tribunal de Justiça definiu que o local competente para cobrar o serviço é, no caso, o local onde se ocorre o serviço. Então, as empresas que antigamente, principalmente os bancos, eles tinham o quê? Uma matriz, por exemplo, num determinado lugar, onde o ISS era mais favorável. E a partir do momento em que eles prestavam serviço em outro local, eles emitiam o serviço como se estivesse no local, fisicamente, no local da sua empresa matriz. Só que nos julgados recentes do STJ, o que ele definiu? É o local onde presta serviço. Então, por exemplo, se eu sou uma empresa que está estabelecida num município qualquer, deixa eu não falar muito do município, né? Um município qualquer aqui próximo de São Paulo. Aí eu vou prestar atividade em São Paulo. Quem é a pessoa competente para cobrar o serviço? O Supremo Tribunal de Justiça definiu que é, no caso, São Paulo. Né? Então, com isso, o local, esse tipo de planejamento, hoje é vedado. Tá? O que acontece também é que existe alguns entendimentos de que, dependendo da atividade, né, no caso, se não for construtora civil, por exemplo, construtora civil é onde tem exatamente esse tipo de caso. Eu sou uma empresa estabelecida em um determinado lugar e vou construir um prédio, por exemplo, no interior de Sorocaba. Então, no caso, o serviço que tem que ser cobrado tem que ser pago para o município de Sorocaba. Agora, se eu presto serviço de desenvolvimento de sistema e mesmo que a pessoa que está recebendo o programa de computador é lá na cidade de Sorocaba, mas eu presto serviço aqui, só vou instalar e vou fazer um acompanhamento, então, nesse caso, o ISS pertence ao município que está desenvolvendo o programa e não ao de Sorocaba. Então, vai depender muito do critério, né, espacial, de onde que está havendo a exata prestação de serviço, que está ocorrendo a prestação de serviço. Então, veja só essa pequena diferença. Uma é uma construção civil, desenvolvendo trabalho, lá no meu exemplo, em Sorocaba. O outro é a prestação de serviço, a mesma coisa, só que desenvolvimento de software, e eu só vou instalar lá, e o software é a empresa de Sorocaba que está utilizando. Nesse caso da empresa de Sorocaba, ele pode, de software, pode fazer esse planejamento, que não seria uma elisão fiscal. No caso da construtora, seria uma evasão fiscal. Veja esses detalhes pequenos. Essa diferença é interessante. Esse exemplo, acho que deu para esclarecer bem, né, a diferença entre evasão e elisão fiscal. Sim. Né? Nós já temos aqui 3 participações. Renner Calas, grande jovem Chen, eu te adoro, irei votar em ti. Por que saiu como candidato, caro Chen? Olá, querida Mônica. Quem é o guru chinês? Olha, nós hoje estamos falando aqui no programa sobre questões tributárias. Quer dizer, o doutor Marcos Chen está participando, quer dizer, como advogado tributarista, aduaneiro e tem uma outra especialidade. Societário. E poderia deixar o seu site.